Eu estou aqui no Vale do Amanhecer, um dos grandes desafios para a plantação de igrejas no Brasil. Plantar igrejas é a estratégia mais eficaz de fazer com que o reino de Deus avance sobre a terra. Em alguns lugares nós temos a necessidade, como por exemplo algumas cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul, de uma igreja para cada 40 a 45 mil pessoas. No contexto do Vale do Amanhecer, a dificuldade é que é uma região muito mística, mas que o povo também precisa ouvir de Jesus. Plantar uma igreja no Vale do Amanhecer é um grande desafio, porque vivemos numa região que surgiu há 60 anos com a finalidade de ser um grande centro espiritualista para transformar o mundo nesse novo tempo, nessa nova era. Mas aqui estamos como igreja com 30 membros para levar a palavra de Deus, o amor do Senhor. Já temos 2 pequenos grupos para abençoar, porque as pessoas têm dificuldades de vir à igreja. Então nós vamos às casas, de casa em casa, levando a palavra de Deus, e já temos pessoas vindo também ao culto, embora que elas tenham dificuldade, porque elas têm a ideia de que isso vai prejudicar a vida delas no convívio social, mas porque Ele nos amou, estamos aqui levando a palavra de Deus com fidelidade para a glória do Senhor. Com a participação dos irmãos, atualmente mantemos mais de 500 projetos de plantação de igrejas e nos mais diversos contextos, no sertão e projetos étnicos, ou nos grandes centros urbanos, como São Paulo, região sul do Brasil. E através da visão de igreja multiplicadora, diversas igrejas no Brasil têm sido desafiadas a plantarem novas igrejas em um grande movimento intencional. Muito obrigado, Igreja Batista Jerusalém, pela participação dos irmãos na campanha Porque Ele Me Amou. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um culto nessa quarta-feira e hoje em especial nós teremos um vídeo com a missionária Estela Oliveira, né? A missionária Estela Oliveira, ela esteve aqui em nossa igreja no encerramento da campanha de missões nacionais e naquele culto nós tivemos um problema técnico, né? E os irmãos que estiveram em casa acompanhando a nossa live não conseguiram assistir a mensagem da missionária por completo. Então, como nós gravamos essa mensagem aqui em nossa igreja, nós vamos estar passando novamente a mensagem dela para que os irmãos, né, você que está em casa sempre nos acompanhando, possam estar assistindo. Então, nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus também pela vida de cada missionário. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada missionário, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue sustentando, Pai, a vida dos teus filhos, Pai, e que o Senhor continue provendo, Pai, a necessidade dos teus servos, Pai, que têm ido fazer a sua obra, Senhor Deus, em outros países, em outras localidades e até no nosso próprio país, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue capacitando os teus servos, Pai, que eles continuem sendo instrumentos, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Continua abençoando toda a família Jerusalém, Pai, e que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através da mensagem nesta noite, Pai. Obrigado por tudo, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Um grande abraço. Amém. Glória a Deus. Eu quero ser grata a Deus por mais uma oportunidade. Paz e graça, igreja. E o meu coração está muito alegre, né? Porque eu vim conhecer mais uma parte da minha família. E quando eu digo família, é porque nós fomos comprados com o mesmo sangue e somos filhos do mesmo Pai. Então, nós somos uma família. Eu me chamo Estela, eu tenho 26 anos de idade. E eu faço parte do projeto Radical Metropolitano, que é um programa da Junta de Missões. É um projeto bem novinho, ele tem apenas 2 anos e... outubro, novembro... 2 anos e 2 meses, né? É um projeto bem novo, mas aonde nós temos visto... Estava ótimo. Aonde nós temos visto o manifestado poder de Deus, porque quando Jesus chega... é para trazer transformação e mudança de história. E nós temos visto isso
para a glória de Jesus. Eu quero louvar o Senhor. Eu vou pedir que o menino aqui da banda me ajude a louvar a Deus. E esse hino, ele tem falado comigo o ano todo. Às vezes nós estamos aqui na presença de Deus e o nosso primeiro amor já foi embora, né? Às vezes nós estamos aqui e às vezes estamos no automático. O que é estar no automático, minha irmã Estela? É estar vindo, mas às vezes nós estamos distante de Deus. E esse hino é uma oração a Deus, pedindo para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Voltar ao início de tudo, onde tínhamos aquele fervor de estar na igreja no horário, onde nós tínhamos aquele fervor de estar na obra, ativo no ministério. Então vamos orar ao Senhor. Eu sei que você conhece esse louvor. Feche seus olhos e ore a Deus. Faça dessa canção uma oração ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu preciso voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos lá do início. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Diga: eu quero rever, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. A chave de tudo é arrependimento. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu anseio voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a
Louvado seja o nome do Senhor. E eu recebi meu chamado missionário, igreja. Eu tinha 15 anos de idade. Foi num culto de promotor, foi no encontro de promotor de missões. E eu lembro que, na verdade, quem era para ter ido era minha mãe, que sempre foi muito apaixonada por missões. Hoje também ela é missionária junto comigo. E ela não pôde ir porque ela ia trabalhar. Ela falou, vai, Estelinha, vai, minha filha. E eu fui. Irmãos, eu lembro que a campanha foi Por Ti Darei a Minha Vida. Eu não sei se vocês lembram. Que tinha aquele hino que dizia assim, por Ti darei a minha vida, para Ti darei o meu coração. Usa-me, Senhor. E quando começou a cantar aquele hino ali, foi feito aquele apelo, quando eu vi, eu já estava lá na frente. E eu parei assim, eu fiz, sim, Deus, e agora? Eu tenho 15 anos e nesse processo da minha adolescência eu passei por uma depressão muito forte, muito profunda. E eu disse, Deus, como é que vai ser? Eu estou doente. E até pensei que era emoção, né? Misturada ali, né? Mas não era, não. Foi o chamado de Deus. E eu cheguei ali, conversei com o meu pastor, eu estava com a esposa do meu pastor, e ela disse, você vai mesmo? Eu falei, eu vou. Só que para a gente ser instrumento de cura para outras pessoas, a gente precisa estar curado. Né? Então, foi um processo dos 15 aos 23 anos para que essa cura chegasse. Foram quase 8 anos com depressão. E para a glória de Deus, eu estou curada. Deus foi muito bom e cuidadoso comigo. E assim que eu recebi a cura, o projeto do Radical Metropolitano chegou aqui em Salvador, que ela é coordenado pelo pastor Humberto Machado e a missionária Soraya Machado, que também foi um dos criadores da Cristolândia. E o que é o Radical Metropolitano? A gente vem com a visão de implantar e revitalizar a igreja. E eu costumo dizer que eu não sei o que é mais difícil, implantar uma igreja do zero ou tentar reabrir uma igreja que foi fechada. Por quê, irmãos? Porque, na verdade, quando uma igreja fecha as suas portas, para reabrir, é algo muito difícil, porque as pessoas estão tristes, queixosas. Você trazer uma pessoa para um lugar aonde era para ser de cura, estando ferida, é muito complicado. E eu lembro que teve 2 situações que me marcaram dentro do projeto. Uma foi quando foi aberto o campo em Nazaré das Farinhas. O campo em Nazaré das Farinhas era uma igreja, e quando a gente chegou lá, irmãos, estava com uma placa de vende-se. E isso me deixou com o meu coração muito triste. E eu sou muito questionadora, sabe? A gente chegou ali, reabriu a igreja, teve o primeiro culto. E eu cheguei em casa e fiz, Deus, o que é que está acontecendo, Senhor? As igrejas fechando as portas, as pessoas vendendo tudo que está dentro da igreja, como se fosse um lugar qualquer, como se fosse um lugar que não fosse separado para um lugar de adoração, de oração, né? Porque a Bíblia vai dizer que a igreja é uma casa de oração. E eu fiquei questionando a Deus, e Deus, pela misericórdia, ministrou no meu coração assim, vocês têm esquecido que vocês são um corpo. E eu fiz, como assim um corpo? E a gente começa a observar a parábola dos 10 talentos, né? Deus entrega algo, ali vai dizer que a parábola vai dizer que o Senhor, antes de viajar, entregou algo para cada um dali dos seus servos. O que recebeu 5 multiplicou os 5, o que recebeu 2 multiplicou os 2. Mas aquele que recebeu 1, o que aconteceu? Ele escondeu. E é isso que tem acontecido. Nós temos esquecido que nós somos um corpo. E quando um órgão dentro do nosso corpo nega o funcionamento, o que acontece com o corpo? Ele adoece. E para piorar, o restante dos órgãos querem lutar para que o corpo fique vivo. E o que acontece? Morte na certa. E é isso que tem acontecido. Foi dessa forma que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Vocês têm esquecido que vocês são um corpo. E aí, olha para o que Deus entregou e diz assim, não, Deus, eu não, Senhor.
E aí começa a colocar vários e vários desculpas para não exercer o que Deus colocou dentro de você. Olha, de tudo que eu falar aqui, não esqueça disso que eu vou falar aqui agora. O que você carrega é importante para o corpo de Cristo. O que você carrega não é para um benefício próprio, é em prol de outras pessoas. Tem pessoas que esperam por você, igreja. Apenas uma palavra traz cura para outras pessoas. E, para a glória do Senhor Jesus, o trabalho lá em Nazaré das Farias está tão lindo, né, Maílson? Tem sido feito com tanto amor pelo missionário Marcos Paulo e pela missionária Silvia. E eu tenho visto o que Deus tem feito naquele lugar. E eu quero convidar aqui o irmão Maílson. O irmão Maílson é uma bênção, irmãos. Ele é um exemplo para mim. Pense no amor que eu tenho por esse homem. Ele vai contar um pouquinho. Ele trabalha ali na Gamboa. Ele não tem problema de dividir comigo o microfone, não, que a gente está... tá. Tem sido uma bênção ali na Gamboa. Ele vai contar um pouquinho, que também é um campo que tem aberto pouco tempo. Vai, meu filho. Boa noite, igreja. Bom dia. Amém. A paz e a graça, amém? Estou feliz por estar aqui nessa manhã junto com vocês, com a missionária Estela, que é minha amiga. Nós trabalhamos juntos, se formamos juntos na mesma equipe. Somos do Radical Brasil Metropolitano, né? Como ela falou, de plantação de igreja, revitalização de igreja. Hoje eu estou atuando no da Gamboa, passei pelo Alto da Bola, Parque São Cristóvão, e hoje estou ali na Gamboa fazendo o trabalho de plantação de igreja. Estamos ali com os cultos dia de quinta pela manhã, e após o culto nós distribuímos comida para o povo, para a comunidade. Fazemos a quentinha 120, 130 quentinhas e distribuímos para o povo. E hoje temos culto de oração e domingo pela manhã. E estamos também com a obra ali na Gamboa, muito importante para o ministério do Radical Metropolitano, que é uma construção de uma casa para que Deus colocou no coração da mãe missionária Soraya, de construir aquela casa para abençoar aquela família e a comunidade da Gamboa. E ali nós estamos já chegando no final para entregar e fazer a inauguração da casa, que vai ser no dia 22 agora. Nós vamos estar inaugurando, entregando aquela casa à família. Deus tem abençoado muito aquela comunidade. E louvamos a Deus porque deu essa oportunidade de nós estar ali trabalhando e servindo aquela comunidade que é muito carente e precisa muito da nossa ajuda. E assim Deus nos colocou ali. Deus, pela missionária Soraya, porque no ano de 2017 para 2018, entrava na igreja, em Irajá, onde eu congrego, na Baixa da Fonte. Ela chegou lá e pôde me pegar e me trazer para fazer parte desse projeto que está no meu coração. Eu estava como se estivesse no anonimato. Eu estava ali dentro da igreja, triste, querendo fazer mais, mas eu não tinha oportunidade. O meu sonho era de um dia eu fazer parte dessa junta de missões nacionais, porque eu via os cartazes lá na igreja do missionário, e isso ardia no meu coração, mas eu não sabia como um dia eu fazer parte do projeto. E chega um dia que Deus leva a missionária Soraya lá na igreja, e eu fui receber ela no portão, na frente da igreja. Quando ela veio, jogou a sacola em cima de mim, me pegou pela aqui e disse: você vai ser o meu primeiro radical missionário. Estou trazendo um de plantação, e você já vai ser o meu primeiro missionário. E foi me levando. Eu disse: não, mas eu quero pregar no presídio, porque eu tinha vontade de pregar no presídio. Porque até mesmo Deus me tirou do tráfico de droga, Ele me converteu, mudou a minha vida, transformou a minha vida, e eu tinha esse desejo também de alcançar aqueles que estão na mesma
situação que eu vivia outra hora. Então eu pensava nisso, em um dia eu ir pregar dentro da penitenciária. Cheguei a fazer a carteirinha, tudo, mas só que Deus, Ele me escolheu para ser do Radical Metropolitano. E hoje estou aí trabalhando, fazendo a obra do Senhor, louvando a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado. Hoje eu agradeço, né, a nossa missionária Soraya, de bênção para a minha vida. Vou poder hoje fazer parte dessa junta de missões nacionais. Amém. Vou contar, meus irmãos, a história um pouquinho para vocês, como foi que eu me converti. No ano de 2014, eu era um líder do tráfico, e aí eu não podia mais dormir dentro de casa, né, com minha família, com minha mãe. E aí eu ia dormir dentro do mato, ficava escondido no mato, passava a noite no mato. Mas só que no momento que eu estava dentro do mato, toda noite tinha um radinho que ficava tocando louvor e pregação a noite toda. E eu todos os dias ficava ouvindo aquele louvor, as orações, as pregações. Era a única coisa que eu tinha para ouvir ali dentro daquele mato. E ali Deus continuava a falar comigo, falar. Chegou um dia que o pastor no rádio estava pregando, falando sobre família. E eu comecei a chorar porque eu sentia muita falta de estar ao lado dos meus filhos, ao lado da minha esposa. E eu vivia ali como se fosse um cachorro dentro do mato, né? Tinha tudo, mas eu não tinha essa alegria familiar de eu viver com minha família. Esse carinho, esse amor de eu estar passando para meu filho. E ali, aquele radinho tocando, falando tudo, ali Deus falou comigo no meu coração. E eu falei com Deus: Senhor, se o Senhor me dá... Amém. Se o Senhor me dá mais uma oportunidade de eu sair dessa vida, eu largar toda essa vida, eu vou servir ao Senhor por resto da minha vida. E fiz essa oração ao Senhor chorando. E através daquele rádio, irmãos, Deus, Ele trabalhou de uma forma sobrenatural na minha vida. E hoje eu estou servindo ao Senhor, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, larguei todo o tráfico, larguei o tráfico de droga. Hoje eu sou missionário da Junta de Missões Nacionais. Estou aqui para ganhar outras vidas para Jesus, porque assim Ele transformou a minha vida e mudou. Hoje eu casei com minha esposa, hoje eu tenho uma neta e tenho 2 filhos. E Deus, Ele hoje fez a minha esposa também ser missionária junto comigo, meu filho. Minha filha hoje também trabalha na igreja, faz as coisas na igreja. Então Deus, Ele mudou a história da minha família. E mudou a minha história também no bairro onde eu moro, porque todo mundo me conhece, sabe a minha história, e vê o que Deus, Ele pode fazer. E Deus, Ele transformou a minha vida, eu sou um grande testemunho aonde eu moro, porque o que eu era e o que eu sou hoje, só Deus pode fazer. Porque para mim eu não ia passar de 18 anos de idade. Para mim o jeito era a morte, mas os planos de Deus foi diferente. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E assim Ele fez na minha vida, transformou a minha vida, mudou meu caráter. E hoje eu estou aqui, irmãos, para dizer para vocês que Deus, Ele verdadeiramente transforma muitas vidas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Emocionada, viu? Eu convivo com ele e eu sei o quanto ele é um homem de Deus, sabe? Um homem que ama as almas. E é um grande exemplo para mim. E nós estamos ali, ele falou alguns campos que nós estamos atuando. Nós estamos hoje com mais ou menos 19 campos missionários. Não só aqui em Salvador, mas também na região metropolitana de Salvador. Nós estamos com um grande exemplo que foi a TIB de Camaçari, uma igreja que chegou lá na convenção, entregou suas chaves, e nós começamos aquele trabalho que eu falei com vocês, que eu não sei o que é mais difícil, né? Tentar trazer de volta quem foi embora.
mas glorificamos ao Senhor, que a igreja da Tibe de Camaçari hoje é pastoreada pelo pastor Diego, e nós estamos com mais ou menos 50 membros já, para a glória de Jesus Cristo. Então, como eu falei no início, onde Jesus passa, a mudança de história. E é debaixo dessa palavra que nós temos ido, e nós temos ido crendo que Deus vai mudar a história de cada lugar que Deus tem nos enviado, para a glória de Deus. A Junta de Missões hoje consta com 900, mais ou menos 900 missionários em todo o Brasil. É muito? É pouco, é pouquinho. Nós estamos com o sonho de mandar também uma carreta lá para o sertão. E eu costumo dizer, e eu tenho visto que campanha de missões não é só financeiro. Não, 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 não. É vidas, é almas. São pessoas transformadas para a glória de Deus. Que às vezes a gente tem a visão de que campanha é só o dinheiro em si. Não, é oração. Que às vezes estamos no campo precisando da oração da igreja. Porque às vezes vem a desmotivação, sim, igreja. Eu lembro que quando eu cheguei, eu trabalho lá em Mata Escura. Eu nem falei onde eu trabalho. Eu trabalho lá em Mata Escura. E Mata Escura, como todo bairro de Salvador, é um bairro difícil de ser trabalhado. Porque o tráfico de droga, como qualquer lugar aqui, é complicado. É onde está o presídio daqui da Bahia. E quando eu cheguei lá, que me enviaram para o campo de Mata Escura, eu fiz, Deus, e agora? Como é que vai ser? Pense que eu tenho 2 anos lá. O bairro é tão grande que eu ainda não conheço muitos lugares. E aí eu fiz, Deus, como é que eu vou fazer para começar a trabalhar aqui? E aí eu falei, não, eu tenho umas armas, eu tenho umas ferramentazinhas, eu vou dar aula de violão. E eu lembro que quando eu botei a placa, eu botei com a fé desse tamanhozinho, porque na verdade o violão em si é um instrumento complicadinho, né? E eu botei a placa lá na porta da igreja, tem aula de violão. E apareceu o primeiro, eu fiz, glória a Deus, aleluia, Jesus. E apareceu o segundo, e não tinha idade não, viu? Eu dou para todas as idades. E eu estou hoje com 30 pessoas lá trabalhando em Mata Escura. Estamos voltando agora aos pouquinhos as atividades, por conta da pandemia, né? Mas com todos os cuidados, nós estamos voltando lá. Estamos com um projeto lá, também do Projeto Crescer, que trabalha com o balé e o jiu-jitsu. Aos pouquinhos estamos voltando com o balé. São 80 crianças, mas só estamos atendendo os 30 por enquanto. E Deus tem sido glorificado naquele lugar. E algo que marcou meu ministério ali em Mata Escura, eu estou com 10 casas de visita e eu passo orando em alguns lugares. E aí eu passei por uma casa, tinha muita criança assim, e as meninas que trabalham comigo fez, bora orar aqui, Estela. Aí eu fiz, não, hoje não. E eu lembro que eu cheguei na minha igreja, sabe aquele pesar de, ai, por que eu não parei para orar? E eu falei, pastor, lá na minha igreja que eu congrego, eu fiz, pastor, você pode me dar a palavra? Aí ele tá, e ele me deu. E eu falei, igreja, eu quero pedir oração por uma família, eu não sei muito bem quem é, só vi muita criança. E Deus me trouxe aqui à memória essa família, eu quero pedir oração à igreja. Irmãos, a igreja se mobilizou de uma forma tão grande, que conseguiram tanta coisa para poder levar. E eu dizendo assim, sim, Deus, como é que eu vou levar isso aqui? Se eu nem conheço a família. Eu só vi um bocado de criança. E aí, não, leva botijão de gás, leva isso. E eu assim, tipo assim, sem entender, né? Mas o nosso Deus sabe o que as pessoas precisam. A gente não entende e acha loucura, mas Deus sabe. E aí eu cheguei, eu fiz Vitória, que é minha parceira de campo. A gente não vai visitar ninguém hoje, a gente vai naquela casa hoje. E quando eu cheguei lá, irmãos, você crê que a mulher estava me esperando na ponta da ladeira? Dizendo assim, irmã, eu estava esperando você passar. Ora aqui por mim. E eu fiz, você acredita que eu vim aqui hoje só por causa de você? E foi uma alegria, porque quando eu entrei, eu vi o que a igreja tinha se mobilizado, era o que a mulher estava precisando naquele momento. E aquilo ali me marcou tremendamente. Eu quero pedir para a igreja orar por Moisés, não esqueça esse nome. Como é o nome? Moisés. E essa mulher estava ali com 6 crianças, sem um esposo, uma semana sem nada com aquelas crianças.
E eu glorifiquei a Deus, eu fiz: Deus, como o Senhor é tremendo, e como o Senhor opera, e como o Senhor fala. Que às vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha assim, ó, e achando que Deus não opera mais. Deus opera, igreja. E para a glória do Senhor Jesus, esse esposo voltou, mas precisa da oração da igreja, porque ele é envolvido com droga. Mas para a glória de Deus, ele está bem melhor. Ela mesma fala, né? Que as orações têm sido... Deus tem respondido as orações naquele lugar. Mas nós precisamos continuar orando para a libertação de seu Moisés. E eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias. Eu vou pregar aqui agora, vai ser bem rapidinho. Eu não vou cansar vocês. E o tema, como a dirigente trouxe, o amor. Eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias em 1 João 4. E nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Versículo 7 e versículo 8. 1 João, versículo 7 e versículo 8. Antes da campanha de missões chegar, eu fui convidada para ministrar em um lugar. E Deus ministrou sobre o amor. E quando a gente para refletir sobre o amor, igreja, é algo muito profundo. Quando a gente pega ali para pesquisar no dicionário, ele é caracterizado por várias palavras, né? E eu fui fazer uma pesquisa, eu vi que o amor, ele é justo, o amor, ele é renúncia, e o amor é perdão. Então vamos ler aí, 1 João 7, todos juntos em uma só voz, vamos contar de 1 até 3, tá bom? 1 João 4, versículo 7, em uma só voz, todos juntos. 1, 2, 3. Versículo 8. Versículo 9 também. E quando eu peguei o versículo 8, me chocou muito. Porque como diz assim, ó, quem não ama, não conhece, porque Deus é amor. E como eu falei aqui já, quando eu fui pesquisar sobre o amor, várias palavras para definir o amor. E eu escolhi 3 palavras para definir o amor nessa manhã. O amor, ele é justo. E a gente costuma dizer que Deus é justiça, mas Deus é justiça porque Ele é amor. E quando a gente vai lá em Hebreus, abre aí suas Bíblias, em Hebreus 12, 6, o texto vai dizer que Deus corrige a quem Ele ama. Bote aí, por favor, Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Temos vivido uns tempos, igreja, que nós temos romantizado o amor. E quando eu falo romantizar, é achar que o amor só é um beijo e um abraço. E o amor não é isso só. O amor é justiça. E o nosso Deus, Ele é justo. Evangélicos, cristãos, que achamos que sabemos de tudo, irmãos. E às vezes a gente não sabe. A gente não sabe. Como eu falei desde o início aqui, quando eu cantei o hino, às vezes nós estamos aqui dentro no automático. Viemos para a igreja, amém, oramos e vamos embora. Então entenda que Deus é justiça. Deus é justo. Então deixe Deus te amar. Outra coisa que Deus me trouxe, quem ama, renuncia.
Quando eu pego lá, 2 Reis, no seu capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, o texto vai dizer sobre a sabedoria de Salomão. Vai dizer que tinha 2 mulheres que eram prostitutas e 2 bebês. Olha só o que aconteceu. Uma, quando dormia, matou o seu filho. E aí fez a troca. E começou a briga diante do rei Salomão. O bebê é meu, o bebê é meu, o bebê é meu. O rei Salomão, com toda a sua sabedoria, fez assim: olha, divide aí o bebê no meio. Dá uma parte para cada uma. A mãe verdadeira, por amar, disse o quê? Não, o bebê é dela. Quem ama renuncia, igreja. E naquele momento ela renunciou o que ela gerou. Ela renunciou o que era importante. Naquele momento ela renunciou o crescimento do bebê, do filho dela. Quem ama não renuncia? Renuncia. Eu lembro, eu vou contar, dentro dessas palavras aqui, eu vou contar um pouco do que eu vivi. Eu lembro quando eu cheguei no Radical, eu acho que foi a renúncia mais dolorosa da minha vida. Eu lembro quando eu cheguei no Radical, eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser empresária. Você sabe aquele hino? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Foi o que eu vivi. E eu tinha esse sonho e Deus abriu a porta de uma forma assim, poderosa, conseguiu dinheiro e eu comecei com minha lojinha ali, de xerox e plastificação. Irmãos, o dia que eu ganhava mais dinheiro era o dia do curso do Radical. E eu chegando atrasada. E eu fiz, meu Deus, como é que eu vou conseguir conciliar esse negócio? E aí o pastor Humberto me chamou, minha filha, infelizmente, você vai ter que escolher. Foi fácil para mim, igreja? Não, porque era o meu sonho. Mas eu garanto para vocês que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu não tenho arrependimento nenhum. Também estava num processo, nesse mesmo período, dentro de um relacionamento que ele não era evangélico, não estava dentro dos propósitos do Senhor. E Deus vai falando com a gente e vai fingindo que não está ouvindo, né? Aí Deus falando, minha filha, não vai dar para encaixar o que eu tenho, isso aí não. Não tem como encaixar isso aí dentro do que eu quero para você. E a gente vai fingindo que não está entendendo, né? Vai fingindo, não está falando comigo não. E eu fui tentando, empurrando com a barriga, até um tempo que Deus falou assim, ó, hoje você decide o que você quer. Foi fácil para mim? Não foi fácil. Porque não tinha nada de ruim que eu pudesse me apegar para deixar aquela situação. Mas eu glorifico ao Senhor que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Talvez se eu não tivesse escolhido Deus, a obra de Deus, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje, vivenciando e vendo o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Então, irmãos, que nessa manhã você entenda, quem ama renuncia. E nós temos vivido um amor muito fragilizado por Deus. Abrimos nossa boca e dizemos, Deus, eu te amo. E quando Deus morre, quero ver agora. Você me ama. E nós não provamos, nós não mostramos, não demonstramos amor. Eu não quero só que alguém abra a boca para mim e diga, eu te amo, Estela, sem demonstrar que me ama. Então o Evangelho de Cristo é isso, é renúncia. E são coisas que nós não temos conseguido viver, porque nós não temos deixado o Espírito Santo completar a boa obra que Ele começou dentro de nós. Nós precisamos abrir o nosso coração e entender que o Espírito Santo de Deus precisa completar a boa obra, mas para isso eu preciso deixar que Ele faça. Então, irmãos, quando a gente vai lá no livro de Lucas 9, 23, coloca aí, por favor. Lucas 9, 23. Olha o que o versículo vai dizer.
Lucas 9, 23, eu vou ler. Vamos ler todos juntos? Amém? Lucas 9, 23. 1, 2, 3. A igreja. Então, para aceitarmos esse siga-me do Senhor, nós precisamos deixar algumas questões. A gente vai lá no livro de Marcos, se eu não me engano, é no primeiro capítulo, versículo 11, se eu não estou enganada, vai dizer o momento que Jesus passa ali e chama Pedro. Olha, Pedro, joga aí. Renuncia aí essa rede e vinha ser pescador de almas. Ele precisou deixar algo, irmãos. E nós temos esquecido isso. Deixe ir embora o que precisa ir embora. Renuncie o que precisa ser renunciado, igreja. Vocês entendem isso? É necessário deixar embora. É necessário deixar Deus cuidar. Porque Deus não é um Deus carrasco, não. Olha só. Por que pecado? O pecado em si desagrada a Deus. Porque faz mal para nós mesmos. Como assim, irmã? Vou dar um exemplo. Por que mentir é pecado? É um exemplo bem chulo, mas é para vocês entenderem que Deus não é carrasco. Mentir é pecado porque quando a pessoa descobre que fica constrangida, que mentiu. Fez mal para quem? Para mim mesmo. Porque a Bíblia vai dizer assim, olhe, não use drogas ilícitas, não beba, não fuma. Porque isso tudo desagrada a Deus. Porque faz mal para quem? Para o meu templo. Então Deus só quer me proteger o tempo todo. Deus só quer me guardar. Então deixe embora. Deixe embora. Outra questão que Deus me trouxe nessa manhã é quem ama, perdoa. E um perdão é algo muito sério e muito fino, porque na oração do Pai Nosso, nós oramos ao Senhor, olha, Deus, me perdoe da mesma forma que eu estou perdoando o meu irmão. E às vezes nós fazemos essa oração no automático, sem prestar atenção do que nós estamos falando para Deus. Quem ama, perdoa. Eu lembro que eu congreguei em um lugar, e foi um lugar que Deus trabalhou muito em mim, assim, no sentido de eu conhecer a Deus, né? Só que houve uma questão com uma irmã do meu lado. Irmão, você crê que o primeiro pensamento da minha manhã era a irmã? Porque a gente fica presa à pessoa quando a gente não perdoa. E de manhã, um dia de manhã, eu fiz, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso ser livre. Eu lembro que eu deitada assim, Deus me trouxe a minha infância com minha irmã. Me trouxe as brigas e disse para mim assim, o amor mudou com todas as brigas? E eu chorando dizia, não, Senhor, não mudou. Você não está entendendo que é sua irmã. Como eu cheguei aqui de manhã e disse o quê? Irmã de sangue. Filho do mesmo pai e comprado com o mesmo sangue. E aí eu levantei de manhã, eu fiz, não, eu vou lá pedir perdão a ela hoje. Irmão, você crê que no ato de eu ter ido lá pedir perdão a ela, todas as barreiras caíram? E eu disse para ela assim, olha, você me machucou porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, você não ia fazer tanta diferença na minha vida. Então, que nessa manhã a gente possa entender que é preciso perdoar, irmãos. Vai lá em 1 João novamente. 1 João 4. Vamos ler do 19 ao 21. Que é o tema da campanha. Nós amamos porque... Versículo 20, a igreja.
Eu vou ler novamente o versículo 20, que diz assim: se alguém diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é o quê? É o quê? Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não pode amar o seu irmão a quem vê. Versículo 21, a igreja. Então é necessário, irmãos, a perdoar. E essas 3 características que eu falei aqui, que foi justiça, renúncia e perdão, tudo isso Deus tem. Deus, ele nos corrige quando precisa. Deus renunciou um precioso Jesus por nós, sabendo que todo dia a gente ia errar, ia pecar, mas mesmo assim ele fez. E todo dia nos perdoa. Todos os dias a gente faz algo de errado. E às vezes nós esquecemos que também erramos, né? Aí só faz apontar para o irmão. E a gente erra todo dia, irmãos. Precisamos ter essa autoanálise de como está lá em Coríntios. Examine-se o homem a si mesmo. Eu também erro. Eu também falo às vezes que não é para falar. Entende? Quando a gente criar essa maturidade, a gente não vai ver mais porta de igreja nenhuma fechada. Quando a gente vai ouvir os discursos do pessoal da igreja fechada, eu fui muito machucado lá, falaram de mim, e coisas, são situações que não era para existir no meio de nós. Precisamos amadurecer. Precisamos entender o Deus que nós servimos. Precisamos entender quem é Jesus, o sacrifício de Jesus, porque até um Jesus te ama hoje em dia, eu sei, bênção, está banalizado, porque nós evangélicos, nós não temos vivido esse amor para o mundo, para as pessoas verem, o amor de Deus é isso aqui. Jesus te ama, eu oro por você, tem uma ação de orar por você. Então que nessa manhã deixe que o remédio do Senhor invada o teu coração. E que essa palavra crie semente dentro de você. Entenda quem é você em Cristo. Entenda para que você está aqui. Existe um propósito de você estar aqui. Que nessa manhã a justiça do Senhor seja real em nós. Que nessa manhã nós possamos deixar o que precisa deixar. E que nessa manhã o perdão do Senhor reine sobre nós também. Eu quero convidar você a ficar de pé. Cadê os meninos? Eu quero louvar de novo. Eu vou louvar novamente o mesmo hino. E nesse momento que eu estiver louvando, ore ao Senhor. Fale com Ele. Fale com Ele o que você precisa deixar. E às vezes você não tem força de deixar. Fale com Ele, apresente a Ele aí aquela pessoa que você precisa pedir perdão. E muitas das vezes você não tem força de pedir perdão. Fale com Ele. Que o Espírito Santo de Deus vai te dar força nessa manhã. Que eu acredito que nada é por acaso, igreja. Nada. Eu estar aqui não é por acaso. Essa palavra não é por acaso. Porque o Espírito de Deus sabe o que a igreja precisa. E o versículo vai dizer assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Feche seus olhos. Faça um momento uma oração ao Senhor. Se desligue um pouquinho. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deus, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã, Deus. Uma manhã que eu sei que o Teu Espírito falou primeiramente comigo, Deus. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido um Pai presente. Nós temos vivido o Salmo 91, o Senhor tem nos escondido, meu Pai, debaixo das Tuas asas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a renunciar o que nós precisamos renunciar nessa manhã, Deus. Nos ajuda a entender que tudo é porque o Senhor quer nos defender, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a perdoar, Senhor, a quem, Senhor, tem nos perseguido, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que toda ferida aberta venha ser curada nesta manhã, Deus. Deus, em nome de Jesus, nos faz lembrar da onde nós cairmos, Senhor, e nos levanta nessa manhã, Deus. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a voltar a orar como nós orávamos antes, Senhor. Nos ajuda a ter sede da Tua palavra, Deus, como nós tínhamos antes, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos aviva nesta manhã, Senhor, porque o verdadeiro avivamento é arrependimento de pecado, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, fala mais forte em nossos corações. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero Te agradecer por esta igreja, Senhor. E eu quero Te pedir as Tuas bênçãos, como a Tua palavra diz, as Tuas bênçãos que não acrescentam as dores, Pai. Deus, em nome de Jesus, derrama sobre o Teu povo nesta manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, louvado seja Deus.